Bem, então aqui a gente já vai começar a preparar o nosso terreno para fazer a identificação de cônicas. Para fazer a identificação de cônicas, a gente tem um método para fazer ela, e esse método ele precisa de um ferramental. A gente vai começar a ver isso daí. Então, a primeira coisa, e a aula de hoje vai ser dedicada a matrizes diagonalizáveis. A gente vai ver quando uma matriz é diagonalizável e quando ela for diagonalizável, como a gente consegue mostrar que ela é diagonalizável. Então, a gente vai fixar uma matriz quadrada. Tanto a aula de hoje quanto a próxima aula só faz sentido para matrizes quadradas. A gente vai dizer que ela é diagonalizável se existem duas matrizes, a P, uma matriz P e uma matriz D de mesma ordem, com a P invertível, a D diagonal, de tal maneira que a gente consiga escrever a A da forma P, D, P-1. Então, para que a A seja diagonalizável, a gente tem que mostrar a existência de duas outras matrizes que satisfaçam essa igualdade aqui. E por que esse nome, diagonalizável? Bem, se a P é invertível, essa igualdade aqui, eu consigo reescrever ela. Como? Eu vou multiplicar P pelo lado direito. Então, eu vou ter que a P é igual a PD, P é menos 1 vezes P da identidade. E agora eu vou multiplicar a esquerda pela inversa de P. Então, eu vou ficar aqui P é menos 1 a P é igual a D. Quando a gente tem uma matriz invertível e a gente multiplica uma outra matriz, nesse caso aqui é a A, por ela e pela inversa, a gente fala que a gente está conjugando a matriz A. Que nem nesse caso aqui a gente está conjugando a A pela P-1. Eu estou multiplicando por P-1 à esquerda e pela inversa de P-1, que é a P à direita. Então eu estou conjugando a A por P-1. E estou obtendo uma matriz D, que é uma matriz diagonal. Por isso esse nome, diagonalizado. Existe alguma matriz que eu conjugo ela e obtenho uma matriz diagonal. Essas P's e D's aí, a gente vai ver que elas não são únicas. Quando a matriz é diagonalizável, existem muitas P's e muitas D's que satisfazem isso daí. Então, um exemplo, a gente tem a A, que é essa matriz, a P e a D. Eu quero verificar que a A é diagonalizável e que a P e a D elas satisfazem aquilo. PD, P-1, dá a matriz A. Então eu vou fazer duas contas. Primeiro eu vou multiplicar a A vezes a P e depois a P vezes a D. Então A vezes P A é 1, menos 4 e U. A P é 1, 2, 1, menos 2. Vou fazer esse produto aqui. Então linha 1, coluna 1. 1 menos 1 com 1 dá 1. Menos 1 com 2 dá menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. 4 com 1 dá menos 4. 1 com 2 são 2. 2 menos 4 são menos 2. 1 com 1 dá 1. Menos 1 com menos 2 dá 2. 1 com 2 são 3. Menos 4 com menos 1 dá menos 4. 1 com menos 2 são menos 2. Menos 4 com menos 2 são menos 6. Então A vezes P deu isso daí. Agora a P vezes D. A P é 1, 2, 1, menos 2. A D é menos 1, 0, 0, 3. Então vai ficar
1 menos 1 dá menos 1, 1 com 0 dá 0, menos 1 com 0 dá menos 1. 2 com menos 1 dá menos 2, menos 2 com 0 dá 0, vai ficar menos 2. 1 com 0 dá 0, 1 com 3 são 3, 3 com 0 dá 3. E 2 com 0 dá 0, menos 2 com 3 são menos 6, 0 com menos 6 dá menos 6. Então, olha só, a A vezes a P é igual a P vezes a D. Agora a pergunta, essa D ela é invertível? Tem um jeito rápido da gente responder essa pergunta. Eu vou calcular o seu determinante. Se o determinante for igual a 0, ela é singular. Se o determinante for diferente de 0, ela é invertível. O determinante da P vai ser igual, multiplicar a diagonal, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Agora eu inverto, 1 vezes 2 são 2. Isso daqui dá menos 4, que é diferente de 0. Então a P ela é invertível. Se ela é invertível, isso daqui é C, somente C vale isso daqui. Então a A é igual a PD P menos 1. Só que essas duas contas aqui são mais fáceis de serem feitas no sentido que eu não preciso calcular a inversa da A. Se eu fiz essas duas contas deu igual, já significa aquilo ali sem precisar calcular a inversa. Então aqui está mostrando que a A ela é diagonalizável e essa P e essa D fazem ela ser diagonalizável. Mas agora vem a pergunta. Da onde que surgiram essas P's e D's? Porque eu só fiz aqui uma verificação. Eu não fiz nada para encontrar a P e a D. Então agora a gente vai tentar caminhar no sentido para quando a A for diagonalizável, a gente conseguir encontrar essa P e essa D aí. Então a gente vai enriquecer a nossa teoria. A gente vai falar de autovalores e de autovetores. Então, o número real lambda é dito um autovalor de A se existe um vetor não nulo. Isso daqui é super importante. O vetor ele não é nulo, tal que AV é igual ao lambda AV. Então, se eu multiplicar a matriz A pelo vetor V, é a mesma coisa que multiplicar o V por um escalar. O produto de A por V é simplesmente multiplicar um escalar por V. Então, quando isso ocorre, a gente fala que esse lambda é um autovalor de A. E a gente chama esse Vzinho de autovetor associado ao autovalor lambda. Então, mesmo sendo noções diferentes, autovalor e autovetor são coisas que são intrínsecas. No sentido que um não existe sem o outro. Quando eu falo que o lambda é um autovalor, eu tenho que exibir um V que é autovetor. Então, se eu falo, o lambda é autovalor, automaticamente eu tenho que mostrar um autovetor. E um autovetor sempre está associado a um autovalor. Então, são coisas que sempre andam juntos. Um não existe sem o outro. Um não faz sentido sem o outro. Não adianta eu falar assim, aquele cara ali é um autovetor, se eu não falar qual que é o autovalor correspondente a ele. E se eu falar que aquele cara é um autovalor, eu tenho que exibir pelo menos um autovetor dele. Então, dado um autovalor, a gente tem um conjunto que é esse V lambda aqui. Quem é esse conjunto? É o conjunto de todos os vetores que satisfazem AW é igual a lambda V. Mas olha só, se o W é diferente de zero e satisfaz isso daqui,
significa que o W é um alto vetor. Então, todo cara diferente de zero aqui nesse conjunto é um alto vetor associado ao alto valor lambda. E todo alto vetor está aí dentro. Mas esse cara aqui também contém o zero, né? O zero satisfaz essa igualdade aqui. Então, quem que é o V lambda? O V lambda é o conjunto de todos os autovetores de A associados a lambda acrescido do zero. No conjunto dos autovetores eu acresci o zero. A gente tem que esse cara aqui ele é um subespaço e ele é chamado de altoespaço associado ao alto valor lambda. Então, quem é o altoespaço associado ao alto valor lambda? É o conjunto de todos os autovetores associados a lambda acrescidos do zero. Porque o zero, por definição, ele nunca é autovetor de ninguém. Então, um exemplo. A gente vai ter a do exemplo anterior, o V igual a 1, 2, o W é igual a 1 menos 2. A gente vai verificar que esses caras aí, eles são autovetores de A. Então, eu vou multiplicar a A pelo V, que é a A vezes o vetorzinho 1, 2. Como que eu faço isso daí? Então, aqui eu vou fazer a matriz A, 1 menos 1, menos 4 e 1, que multiplica o 1, 2. Então, quanto que vai dar isso daqui? 1 vezes 1 dá 1, menos 2 vezes 2 dá menos 2, 1 com menos 2 dá menos 1. Menos 4 com 1 dá menos 4, 1 com 2 são 2, menos 4 mais 2 são menos 2. Então, deu a matriz menos 1, menos 2. Significa que a solução disso daqui a resposta disso daqui é menos 1, menos 2. Agora vem uma pergunta. Qual é a relação entre o vetor menos 1, menos 2 e o vetor V, que é um 2? Tem alguma relação entre 1, 2 e o menos 1, menos 2? Se eu multiplicar o 1, 2 por menos 1 escalarmente, eu vou obter exatamente o menos 1, menos 2. Então, menos 1, menos 2 é o menos 1 que multiplica o 1, 2. Então, isso daqui é menos uma vezes o vetor V. Então, olha só. A matriz A vezes o vetor V é a mesma coisa que o menos 1 vezes V. Isso mostra que o V é um autovetor de A associado ao alto valor menos 1. Porque multiplicar a pelo V é a mesma coisa que multiplicar o menos 1 pelo V. Agora o W. A vezes W é igual a A vezes 1 menos 2. O que a gente vai fazer então aqui embaixo? A matriz A que multiplica o 1 menos 2. Então, linha 1, 1, 1 dá 1, menos 1, menos 2 são 2, 1 com 2 são 3. Menos 4 com 1 são menos 4, menos 4 com 2 são menos 2, menos 4, menos 2 são menos 6. Então, esse cara aqui é o vetor 3, menos 6. Agora, a pergunta. Existe alguma relação entre o vetor 3, menos 6, com o vetor 1, menos 2? Só multiplicar por 3.
Se eu multiplicar o 1 menos 2 por 3, eu obtenho exatamente o 3 menos 6. Então, isso aqui são 3 vezes o vetor 1 menos 2. Isso é 3 vezes o vetor W. Então, isso daí mostra que o W é um autovetor de A associado ao alto valor 3. Porque multiplicar o W por A é a mesma coisa que multiplicar o W por 3. A gente ainda não sabe responder como que a gente encontra esses autovetores, simplesmente foi dado para verificação. Mas a gente pode voltar no exemplo anterior e já perceber algumas coisas já. Então, voltando aqui, olha só a primeira coluna da matriz P. A primeira coluna da matriz P é exatamente o vetor V escrito como sendo uma matriz coluna. E a segunda coluna da matriz P é exatamente o vetor W escrito como vetor coluna. Então, a matriz P, as colunas dela são constituídas de dois autovetores de A. E olha só a matriz D. Esse vetor aqui, o vetor W, ele está associado ao 3. E ele está na segunda coluna da matriz P. Olha só, na diagonal principal, na segunda coluna da matriz D. É exatamente o alto valor que ele está associado. E o nosso Vzinho, ele está na primeira coluna da P. O alto valor dele é o menos 1, que é justamente quem aparece aqui na primeira coluna da diagonal da D. E esse que vai ser o nosso jeito de produzir essas P's e essas D's. Sempre a P vai carregar os autovetores da matriz e a matriz D vai carregar os autovalores dela. E sempre nessa relação das colunas. Sempre na hora que eu olhar uma certa coluna da matriz P, aquele vetor vai estar associado a algum autovalor. Se eu for na mesma coluna da D, lá vai estar escrito o autovalor correspondente. Então agora a gente vai começar a caminhar no sentido de arrumar alguma técnica para encontrar os autovalores e os autovetores de uma matriz. Porque a gente viu em um exemplo aqui que a gente, sabendo os autovalores e os autovetores, a gente vai conseguir produzir as matrizes P e D para mostrar que a A ela é diagonalizável. Então, primeiro, algumas propriedades de autovetores. Olha só o que esse lema aqui está dizendo. Eu tenho M autovalores distintos de A. Então, tenho lá alguns autovalores e todos eles são diferentes. Para cada autovalor, eu tenho o autoespaço correspondente. Nesse autoespaço, eu vou pegar aí um conjuntinho BJ, que ele é LI. Então, para cada autovalor, eu peguei um conjuntinho ali linearmente dependente. Vou fazer o quê? Eu vou fazer a união de todos esses conjuntos. Eu vou unir todos esses conjuntos. Em geral, quando a gente faz união de conjuntos, o resultado, na maioria das vezes, é LD. Por exemplo, imagina que eu estou no R2 e eu pego duas bases diferentes do R2. Então, eu tenho dois conjuntos LI. Se eu unir eles, como as bases são diferentes, eu vou ter um conjunto com pelo menos 3 elementos. Um conjunto de 3 elementos
em R2LD. Então, em geral, a gente pode unir conjuntos LIs e o resultado CLD. Mas nesse caso, se a gente fizer desse jeito, não. O resultado é sempre LI. Então, eu vou pegar um conjunto linearmente dependente em cada autoespaço e depois fazer a união. Essa união aí, ela é LI. Na verdade, qual que vai ser o nosso interesse? Esse BJ aqui, ele ser uma base do autoespaço, lambda J. Então eu vou ter uma base, na hora que eu unir todo mundo, eu posso garantir que pelo menos aquele conjunto ali, ele vai ser LI. Se o número de elementos for igual à dimensão do espaço, a gente já viu já em aulas anteriores que vai ser uma base. Mas somente se o número total de vetores for igual à dimensão do espaço. A matriz A, ela vai ser diagonalizável se e somente se existir uma base de autovetores do Rn constituída de auto. Ela vai ser diagonalizável se existir uma base do Rn constituída de autovetores de A. Então a matriz A, ela vai ter que ter exatamente n autovetores RIs. E o lema anterior está falando para a gente como a gente pode quebrar o caso. A gente não precisa ver para o Rn inteiro. A gente pode olhar para esses caras aqui. Para a base, a gente vai encontrar bases de cada autoespaço. Se na hora que a gente juntar todo mundo for n elementos que a gente encontrar, então a A ela vai ser diagonalizável. Então olha só, a gente está trocando aquele problema do início. Se existem matrizes P's e D's, agora para o problema existem n autovetores linearmente independentes. Então, a gente vai encontrar agora um método, a gente vai ver um método para a gente encontrar os autovetores. Então quer dizer que ela ser diagonalizável, a gente trocou o problema de existir a P e a D para o problema de encontrar n autovetores linearmente independentes. Então agora a gente tem que encontrar um método para conseguir descobrir quem são os autovetores de A. Então a gente vai inserir agora o polinômio característico. Então, dado um número real, a gente vai produzir a matriz A lambda. Essa lambda aqui é só para economizar a notação. A lambda vai ser A menos lambda vezes a identidade. Então a gente vai definir uma função indexada em A. Essa função de R em R, para cada R, ela vai calcular o determinante de A lambda. Então, para cada número real lambda, eu vou calcular o determinante de A menos lambda I. E se vocês se lembram no homework 4, já tratava já desse tipo de determinante. Lá vocês calculavam o determinante de A menos lambda, a identidade. Esse cara aí é o que a gente chama de polinômio característico de A. O polinômio característico de A é o determinante de A, desse A lambda aí, que é o determinante de A menos lambda vezes a identidade. E esse polinômio aí, ele carrega consigo os autovalores de A. Como? As raízes desse polinômio são exatamente os autovalores. Então, encontrar autovalor de matriz se resume a encontrar raízes de um polinômio de grau n. Então, eu encontro todas as raízes, automaticamente eu encontrei todos os autovalores. Então, a gente já tem um método, pelo menos, para encontrar os autovalores. A gente vai calcular as raízes desse polinômio aí. Sabendo quem são os autovalores, o autoespaço vai ser simplesmente o núcleo da A lambda. A lambda eu vou ver ela como sendo uma transformação linear. A gente viu que toda transformação linear tem uma matriz, e toda matriz eu consigo obter uma transformação linear. Então a gente pode falar
que matrizes, entre aspas, né, que matrizes são transformações lineares. Então eu quero calcular o núcleo daquela transformação linear ali, daquela matriz. Então a gente tem um método para encontrar os autovalores, que é encontrar raízes de polinômios, e depois a gente vai calcular núcleo de transformação linear. A gente vai resolver sistema linear. Resolvendo sistemas lineares, a gente encontra o autoespaço. E essas são duas coisas que a gente sabe fazer. Então a gente consegue responder a pergunta se A é diagonalizável ou não, e esse que vai ser o nosso método. A gente vai encontrar a quantidade máxima de autovetores LIs de A. Se for exatamente a dimensão do espaço, ela é diagonalizável. A P vai ser composta dos autovetores, a D dos autovalores. Se não for suficiente, ela não é diagonalizável. Aqui, um dos maiores problemas é justamente para encontrar os autovalores. O porquê? Eu tenho que calcular as raízes de um polinômio de grau n. E conforme esse n aumenta, o problema ele fica extremamente difícil. Para polinômio de grau 1 e grau 2, a gente tem fórmulas para encontrar as raízes. E para por aí. Para grau 5 em diante, a gente nunca vai ter fórmula. Isso é uma coisa que já foi provado. Não existe uma fórmula para encontrar raízes de polinômios de grau maior ou igual que 5. Então, sempre que eu tenho um polinômio de grau maior que 2, não existe um método para a gente conseguir encontrar as raízes dele. É meio que ficar aí tentando, por aproximações, tentar encontrar as raízes. Esse é o grande empecilho dessa teoria, porque não existe uma teoria fechada de se encontrar raízes de polinômio. Por sorte, na lista de vocês, os determinantes que vão aparecer, exceto 2, são extremamente fáceis, porque as matrizes serão triangulares. Se vocês se lembrarem do homework 4, lá já aparecia bastante matrizes que eram triangulares quando aparecia isso daí. Justamente para sair desse problema, para não ter que ficar se preocupando em encontrar raiz de polinômio, para entender essa teoria nova primeiro. Existe um lema que ele ajuda a gente a encontrar quem são os candidatos a serem raízes do polinômio característico. Então, se as entradas de A são números inteiros, e no nosso curso, mesmo a gente trabalhando com os números reais, as nossas matrizes sempre tinham números inteiros. Somente as escalonadas reduzidas que apareciam frações. Então, nossas matrizes sempre foram de números inteiros, vai continuar sendo. Então, as únicas raízes racionais do polinômio característico, na verdade, elas não são racionais, elas são números inteiros também. E são divisores do determinante de A. Então, das duas, uma. Ou as raízes são inteiras ou elas são irracionais. E para as raízes que são inteiras, a gente consegue saber quem são os candidatos. São os divisores de determinante de A. Por exemplo, se o determinante de A for 8, quem são as possíveis raízes inteiras desse cara? São os divisores de 8. 0, 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4, o 8 e o menos 8. Se o determinante de A for 8, tirando esses números, não existem mais raízes inteiras. Isso é, raízes racionais. As outras raízes serão irracionais. Então, esse cara aí, ele dá os possíveis candidatos a raízes do polinômio característico. Então, agora que a gente já tem todo o ferramental, vamos aplicá-lo. Então, a gente tem a matriz A, que a gente está trabalhando ela desde o começo da aula. Só que agora a gente vai aplicar esse método para encontrar quem são as matrizes P e matrizes D que resolvem o nosso problema. Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai calcular quem são os autovalores dela, através do polinômio característico. Depois a gente vai calcular quem que é o autoespaço, calculando o núcleo de uma transformação. Depois que a gente encontrar quem são esses autoespaços, vamos encontrar bases para cada autoespaço, juntar, ver se vai dar a quantidade correta, nesse caso a gente sabe que vai dar, que a matriz é diagonalizável, e depois produzir a P e a D. Então, quem que é a nossa a lambda? A lambda vai ser a matriz A menos lambda vezes a matriz identidade. E isso aqui não é identidade. Então, quanto que vai dar essa conta aqui? Primeira vez, vamos fazer devagarzinho. 1 menos 1 menos 4 e 1 menos lambda vezes a identidade, vai ficar lambda, 0, 0 e lambda. Quanto que vai dar isso daqui? Então, olha só, a matriz do lado direito só tem gente diferente de 0 na diagonal. Então, só vai alterar a diagonal da matriz do lado esquerdo. Então, vai ficar 1 menos lambda, menos 1, menos 4 e 1 menos lambda. Então, olha só, eu simplesmente peguei a matriz A e subtraí lambda da diagonal principal. E sempre é assim que a gente produz essa A lambda aí. A gente pega a diagonal principal e subtrai lambda da diagonal principal. E agora o polinômio característico, quem que é? O polinômio característico é o determinante dessa A lambda aí. Então eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui. É uma matriz 2 por 2, é simples a gente calcular o determinante dela. E a gente vai cair no polinômio de grau 2, que também é fácil a gente encontrar as raízes. A gente pode usar a Bhaskara para encontrar as raízes. O importante é, um polinômio de grau 2, a gente sabe encontrar as raízes. Então, aquilo ali vai dar o determinante. 1 menos lambda vezes 1 menos lambda, que dá 1 menos lambda ao quadrado. Menos 1 vezes menos 4. Menos 1 vezes menos 4 são 4. Só que era menos esse cara. Então dá isso daqui. Vou desenvolver esse cara aí. Então, o 1 menos 1 ao quadrado é um quadrado perfeito. Vai ficar o quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo, que vai dar 1. 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, esse daqui que é o polinômio característico da matriz A. Um polinômio de grau 2. Sempre o grau do polinômio vai ser exatamente igual à ordem da matriz. Matriz 3 por 3, o polinômio vai ter grau 3. Matriz 4 por 4, o polinômio vai ter grau 4 e assim por diante. Eu tenho que calcular as raízes desse cara. As raízes dele são lambda igual a menos 1 e lambda igual a 3. Então, verifiquei quem que é a lambda, calculei o polinômio característico, que é o determinante da lambda, resolvi as raízes desse polinômio, o menos 1 e o 3. Então, eu já encontrei quem são os meus autovalores. Os meus autovalores são menos 1 e 3. Agora, para cada autovalor, eu vou resolver um sistema linear. Por quê? Eu vou calcular o núcleo do A lambda. Calculando o núcleo do A lambda, eu estou calculando quem é o meu V lambda. Então, eu vou calcular o meu V lambda para cada lambda aí.
Então, começando com lambda igual a menos 1. Então, para calcular núcleo, eu resolvo um sistema linear homogêneo. Então, eu tenho que ter a matriz principal. Como que eu faço a matriz principal? Eu venho aqui no a lambda e substituo o lambda por menos 1. Substituo o lambda pelo alto valor. Então, olha só, eu vou trocar aqui esse lambda e esse lambda aqui por menos 1. Então, aqui vai ficar 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 dá 2. Aqui, eu vou trocar o lambda por menos 1. 1 menos menos 1 dá 2. Então, a matriz vai ficar 2 menos 1, menos 4 e 2. Essa daqui é a parte principal do meu sistema. É a matriz principal. Vou aumentar de zeros e vou resolver esse sistema linear aí. Esse sistema linear aqui é simples de ser resolvido. Multiplicando a primeira linha por 2, somando com a segunda, eu zero a segunda linha. Então, a segunda equação eu não preciso me preocupar. A primeira equação está me dizendo que 2x menos y é igual a zero. Essa daí é a única equação que é não nula. Geralmente, o que a gente faria? A gente dividiria a linha 1 por 2, para o pivô ficar igual a 1, né? Teria frações. Aqui, pela simplicidade, eu vou deixar o y como sendo a variável dependente. Em geral, o y é a variável independente. Aqui, para não aparecer frações, eu vou ter que o y é igual a 2x. Então, para esse sistema aí, o x é a variável independente, o y é a variável dependente. Então, aqui, a solução desse cara, quem que é? É exatamente o meu alto espaço associado ao alto valor 1. E qual que é a solução desse sistema? O x é a variável independente, o y vale 2x. Tal que x em R. Então, o meu alto espaço é simplesmente a solução desse sistema aí. Olha só agora. Agora eu vou encontrar quem que é o meu autovetor. Como que eu vou fazer isso daí? Eu vou encontrar um gerador para esse espaço. Como que eu encontro um gerador para o espaço? Bem, o número de variáveis me fala a quantidade de geradores. Então aqui eu vou ter apenas um gerador. Eu olho para os coeficientes da variável. Então, ó, o V, os coeficientes do x são 1 e 2. Então, esse cara aí é um gerador. Ele é diferente de zero, então ele é LI. Na verdade, sempre que a gente calcula núcleo, o conjunto de geradores forma uma base. Então, esse cara aí um conjunto formado por V, é uma base do alto espaço associado ao lambda menos 1. Então, para o lambda igual a menos 1, eu já resolvi tudo. Eu já encontrei a quantidade máxima de autovetores possíveis. O que eu vou fazer? Vou para o próximo alto valor, que é o lambda igual a 3. E vou repetir os mesmos passos. Então, primeiro eu vou ter que fazer a minha matriz principal. A minha matriz principal, ela muda a cada alto valor. Então, agora eu tenho que substituir o lambda aqui por 3. Então, vai ficar 1 menos 3, que vai dar menos 2. Então, a matriz vai ficar menos 2, menos 1, menos 4, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 4 e menos 2. Aqui 0 e aqui 0.
Então, novamente, esse sistema aí ele é simples de ser resolvido. Multiplicando a primeira linha por menos 2, somando com a segunda, a gente zera a segunda linha. Então, eu posso olhar só para a primeira. A primeira equação está me dizendo... Não, aqui eu vou resolver do jeito tradicional mesmo. O jeito tradicional qual que é? Multiplicar por menos meio a primeira linha. Por x ser a variável dependente e o y independente. Então, multiplicando por menos meio a primeira linha, a gente vai ter aqui o x. Deixa eu apagar aqui. Que o x é igual a menos meio de y. Essa é a única equação desse sistema aí. Aqui é o jeito tradicional mesmo de resolver. Deixar na matriz a forma escalonada reduzida. Então, quem que é o meu V3? O meu V3, ele vai ser o x é menos meio de y. O y é uma variável independente, com y em R. Então, esse daqui que é o meu alto espaço associado ao 3. Eu vou escolher um gerador desse cara. Posso olhar para os coeficientes do y. Então, eu vou escolher o W como sendo o menos meio 1. Só que aqui a gente pode escolher qualquer gerador. Para escolher qualquer gerador, a gente não precisa necessariamente escolher o y igual a 1. A gente pode escolher o y sendo qualquer cara diferente de 0. É porque, em geral, escolhendo sempre a variável independente igual a 1 é o jeito mais prático e rápido. Mas olha só aqui. Aqui a gente pode melhorar a nossa vida fazendo uma escolha melhorzinha. Olha só, ali naquele W apareceu fração numa das coordenadas. E se eu escolher um y adequado, eu posso eliminar essa fração. Por exemplo, escolhendo o y igual a menos 2. Se eu escolho o y igual a menos 2, eu vou chamar de W. Se eu escolho o y igual a menos 2, menos meio vezes menos 2 dá 1. E aqui o y é menos 2. E aqui é bem arbitrário a gente escolher um conjunto de geradores. Cada um pode escolher, em geral, a gente escolhe sempre o mais simples. O mais simples nesse caso aqui seria esse. Se aqui eu tivesse olhado para outra equação, se eu tivesse olhado aqui o y como sendo menos 2x, o meu V3... ele fica, então x é independente, o y é menos 2x, com x em R. Esses dois espaços aqui são os mesmos. O que acontece? Eu estou só mudando a minha parametrização. Isso daí são retas. E nós vimos, quando a gente falou de retas, que o seguinte, uma reta ela pode ser parametrizada de maneira diferente. Eu posso trocar tanto o vetor diretor quanto o ponto da reta. Aqui eu estou trocando o vetor diretor. Nesse cara aqui, o vetor diretor é esse. Nesse daqui, o vetor diretor é esse. Um é um múltiplo não nulo do outro. Então, tanto faz. E nós já vimos isso daí que tanto faz. Quando a gente falou de retas, quando a gente falou de conjuntos geradores. Então, os vetores aqui a gente pode escolher é bem arbitrário. E como a gente viu, esses caras aí serão as colunas da matriz P. Então, a matriz P ela é bem arbitrária. Eu posso escolher tanto esse cara aqui para ser coluna, quanto esse. E tanto faz. Não existe um vetor que é mais bonitinho do que o outro. Só se o nome do vetor for Gilmar. Aí fica claro qual que é o mais bonitinho. Exceto isso, tanto faz escolher um como o outro. Eu vou escolher esse W aqui.
por conta que no primeiro exemplo era ele que aparecia. Então esses são os nossos dois vetores, nossos dois autovetores, o V e o W. Então encontramos a quantidade máxima de autovetores. Agora olha só, eu vou olhar para o conjunto formado pelo V e pelo W. Então o que eu fiz? Eu encontrei uma base do V-1 e do V3 e juntei. Isso daí é LI pelo lema que a gente viu. Então esse conjunto aqui é LI. Logo, uma base do R2. A gente viu um lema, quando a gente falou de base, a gente viu um lema grandão que falava o seguinte: se o espaço tem dimensão 2, um conjunto gerador com dois elementos, ou um conjunto LI com dois elementos é base. Se o meu espaço tem dimensão 2, basta eu verificar uma das duas coisas, ou ser LI ou ser gerador. A outra é satisfeita automaticamente. Então A possui uma base de autovetores. O R2 possui uma base de autovetores de A. Então a A é diagonalizável. A gente já sabia já. A é diagonalizável. Então agora a gente vai construir as matrizes P e D. Para construir a P, como que eu vou construir essa Pzinha aqui? Eu vou olhar para os autovetores de A. A matriz P, as colunas dela são os autovetores. Então vou pegar na ordem que eu encontrei. Pode escolher qualquer ordem. Aqui é outra coisa arbitrária. Para ficar uma coisa sistemática, sempre eu vou começar do primeiro que eu encontrei. Então ali eu encontrei o V igual a 1, 2. Então a primeira coluna da P é 1, 2. Depois eu encontrei o W igual a 1 menos 2. Então a segunda coluna é 1 menos 2. A matriz D, como é que eu formo a matriz D? Então, ó, a P, eu posso trocar as colunas de ordem. Eu posso colocar os vetores na ordem que me der a telha. Mas a partir do momento que eu fixei a ordem da P, a D já está escolhida. A D não tem o que mudar. A D ela vai ser uma matriz diagonal. Então, fora da diagonal, eu tenho apenas zeros. E quem que vai aparecer na diagonal principal? Os autovalores. Em qualquer ordem? Não. Olha só. Aqui na primeira coluna, o que eu vou ter que fazer? Olhar aqui na primeira coluna da P e me perguntar: esse autovetor aí está associado a qual autovalor? 1, 2 está associado a quem? Eu encontrei ele quando eu estava mexendo com o menos 1. Então, 1, 2 está associado ao menos 1. Aqui na segunda coluna, eu vou olhar aqui para a segunda coluna, o 1 menos 2. O 1 menos 2 ele está associado a qual autovalor? Ao 3. Então, aqui é o 3. Então, é assim que a gente consegue produzir essas matrizes P's e D's aí. A gente pega a matriz A, calcula o polinômio característico, depois a gente encontra as raízes. Então encontramos autovalores. Para cada autovalor, a gente vai procurar uma base do autoespaço associado. Fizemos isso. Vamos juntar todos os vetores. Se a quantidade de vetores der a dimensão do espaço, beleza. A matriz ela é diagonalizável. Então eu consigo fazer a P e a D. A P, como é que eu faço? As colunas dela são exatamente os autovetores de A. A matriz B, a diagonal principal carrega os autovalores. Alguém, alguma pergunta? Aquela ali são os autovalores? Aham. A diagonal principal.
É sempre a diagonal principal vai ser os autovalores, o resto vai ser zero. Uma matriz diagonal, ela só tem gente na diagonal principal. Os autovetores. Autovalores. Alto valor, valor número. Autovetores, vetor, vetor. E teve um físico que ele me falou, na verdade foi numa palestra, né? Por que que autovalor chama valor mesmo. Essa teoria aí você aplica na física quântica. Quando você quer saber a suposta posição ali de uma partícula, você tem um operador linear e você procura os seus autovalores e seus autovetores. E você está trabalhando com números complexos ali. As coisas funcionam ali, só funcionam com os números complexos. Que nem a equação de Schrödinger, aparece lá o izinho lá. Só que na hora que você calcula os autovalores, são números inteiros. Parece que é uma mágica que acontece. Então ele fala assim, é um valor de verdade. Porque número complexo você não tem aquela noção, é um valor mesmo. Uma coisa que você tem é um valor, são inteiros, os racionais que você consegue dividir, alguns os irracionais você não consegue construir direito, então você não fala. Então ele falou que é por isso que chama autovalores. Só que essa teoria é bem mais antiga que a quântica. Aí eu não sei até que ponto que ele falou é verdade. Mas que é legal saber disso daí é. Lá é uma integral de gente grande que aparece. Alguém mais alguma pergunta? Então, próximo exemplo, vamos dar um up na nossa matriz, né? Então, a gente vai ver agora uma matriz 3x3. A gente vai ver que o procedimento, ele não vai mudar. Vai ser encontrar os autovalores, para cada autovalor encontrar o autoespaço, pegar uma base do autoespaço, juntar todo mundo, se der certo formar a P e a D. A única coisa aqui que vai mudar vai ser a dificuldade de encontrar as raízes do polinômio característico. Então aqui é só para a gente ver o que muda quando a gente vai subindo. Para cônicas, as matrizes que vão interessar para a gente é 2x2. Mas a gente tem que dar uma certa expandida nas coisas. Então vamos calcular quem que é esse A lambda aí. Então somente na diagonal principal é que vai mudar. Então é 2, 3. Na segunda linha é 1, 2, 1. E na terceira é 2 menos 2, 1. 2 menos 2. Então esse daí que é o Alan. Eu vou calcular o determinante dele. Determinante de matriz 3x3, a gente tem Sarri, a gente tem uma fórmula para calcular determinante de matriz 3x3. Mas por que que não é muito bom ficar usando já Sarri aqui direto? Porque olha só, eu vou ter aí 6 somas de 3 produtos. E olha só o primeiro produto. Eu vou ter esse que multiplica esse que multiplica esse. Então depois eu vou ter que desenvolver esse trinômio, depois juntar todo mundo com coeficiente igual. Depois de fazer algumas continhas, eu vou ter um polinômio A, lambda ao cubo, mais B lambda, mais... Não, A lambda ao cubo, mais B lambda ao quadrado, mais C lambda, mais D. E vou querer igualar esse cara a zero e calcular as raízes. Eu vou tentar fazer aparecer alguns zeros nessa matriz, porque quando a flecha de Sarri encontra um zero, vai dar zero, porque é um produto. Então isso daí vai diminuir a quantidade de caras que depois eu vou ter que somar. O que eu vou tentar fazer de verdade mesmo é, eu vou tentar tentar fatorar esse polinômio. Deixar algum cara ali que depois eu consiga tirar um grau do polinômio. Um polinômio fatorado, o grau dele vai diminuir. Então, um polinômio de grau 3. Se eu fatoro um polinômio de grau 1, vai sobrar um polinômio de grau 2. Polinômio de grau 2 a gente sabe calcular a raiz. Então, eu vou fazer alguns passos de escalonamento aqui.
para tentar melhorar a cara da minha matriz. Vai tentar melhorar a cara dessa matriz aqui. Então, o que eu vou começar a fazer? O meu candidato a pivô é esse cara aqui. Mas esse cara, eu não sei se ele é zero ou não. Depende do lambda. Se o lambda for 2, ele é zero. Então, para não ficar com esses inconvenientes de eu vou ter que supor se o lambda é diferente de 2, ter que fazer uma conta separada para o lambda igual a 2, eu vou inverter a linha. Então eu vou colocar 1 lá em cima, porque o 1 eu tenho certeza que ele é diferente de 0. Então eu vou inverter. Vai ficar 1, 2 menos lambda, 1, 2 menos lambda, 2, 3, 2, menos 2 e 1 menos lambda. Então a linha 1 vai continuar a mesma. A linha 1 lá não vai mudar. 1, 2 menos lambda, 1. Para a linha 3, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa linha 1 aqui por menos 2. Menos 2 com 2 dá 0. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Com menos 2 dá menos 6. Menos 2 vezes menos lambda são 2 lambda. Então vai ficar 2 lambda menos 6. Aqui vai ficar menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então vai ficar menos lambda menos 1. E aqui nessa linha 2, o que a gente vai fazer? A gente quer zerar ali o 2 menos lambda. Não importa qual número que é, aquela nossa receitinha de bolo dá certo. O pivô, vezes a linha que eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Então eu vou multiplicar essa linha aqui por menos esse cara. Eu vou multiplicar a linha 1 por lambda menos 2. Então aqui vai ficar lambda menos 2. Esse cara aqui vai ficar lambda menos 2. E esse daqui vai ficar menos 2 menos lambda ao quadrado. E isso daí eu vou somar com a linha 2. Eu vou pegar e vou desenvolver esse cara aqui. Por conta desse sinal de menos, vai ficar menos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos o quadrado do segundo. Então, como que vai ficar a segunda linha? Esse com esse dá 0. Este com esse. Lambda, o menos 2 mais 3. 3 menos 2 dá 1. Então vai ficar lambda mais 1. E nesse daqui, o em vermelho, eu vou somar com 2. Então vai ficar menos lambda ao quadrado mais 4 lambda menos 2. 2 menos 4 dá menos 2. Então, essa daí é a matriz que a gente obteve. Olha só, já deu uma certa melhorada. O porquê? Porque já tem ali 2 zeros. Na hora que eu fazer sair, aqueles 2 zeros ali, eles vão matar exatamente 4 flechas. 4. São exatamente 4 mesmo. Mas eu vou ainda tentar melhorar essa matriz. Olha só. Esse cara aqui não é muito bom para ser pivô, porque aparece lambda. Aí eu vou ter que fazer aquelas suposições todas. Ô Gilmar, aí você apontou agora da menos 4, né? Não, pode ter sinal de menos aqui, ó. Não, o último agora aí, você pôs menos 2. Não, eu faço que é 2 menos 4. Eu tenho que somar com a linha 2, coluna 2. Então esse cara aí não é nunca de ser pivô, porque aparece lambda. Vou ter que ver as raízes para tentar tirar.
E esse daqui, idem. Então a gente não tem um jeito muito bom para continuar esse escalonamento. Então aqui nessa matriz tem uma certa artimanha. A gente olha para cá e para cá. A gente tem lambda mais 1 e menos lambda menos 1. Se a gente soma os dois, vai dar 0. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou somar a linha 2 com a linha 3 na linha 2, para produzir mais um 0. Então aqui, ó, vou fazer aqui em cima. Então a linha 1 vai ficar igual 1, 2 menos lambda e 1. A linha 3 vai ficar 0, 2 lambda menos 6 e menos lambda menos 1. E a segunda linha, como que vai ficar? Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0. E olha só, fazer essa soma aqui para dar 0 não atrapalha os zeros que eu já produzi. Porque não adianta eu produzir um 0 e estragar um outro. Não faz muito sentido. Então aqui não vai estragar os dois que eu já tinha feito já. E agora aqui vai ficar menos lambda ao quadrado. 4 lambda mais 2 lambdas são 6 lambdas. E menos 2 com menos 6 vai dar menos 8. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou aplicar Sarri. Não tem mais muito jeito ali de produzir 0. Então aplicando Sarri, como que vai ficar? Eu vou ter essa flecha aqui, que não encontrou ninguém igual a 0. A segunda flecha vai ser esse cara vezes esse. Olha só, encontrou 0. Então essa flecha aqui dá 0. Ela não me preocupa, não. A terceira flecha desse lado vai ser esse vezes esses caras aqui, ó. Encontrou um 0 aqui. Então ela também vai dar 0. Agora do outro lado, as flechas que trocam de sinal. Esse cara aqui encontrou esse 0. Dá 0. Esse cara aqui encontrou esse 0. Dá 0. E a última vai ser esse que multiplica por esse. Que olha só, também não apareceu ali a flecha, que encontrou um 0 também. Então olha só, produzindo esses 3 zeros, eu aplicando Sarri depois, só tem uma flecha que não dá 0. Então quem que vai ser o determinante dessa matriz aqui? O determinante de A lambda vai ser o produto da diagonal principal, mesmo ela não sendo uma matriz triangular. Porque as outras flechas de Sarri todas deu 0. Então vai ficar 1 que multiplica menos lambda ao quadrado mais 6 lambdas menos 8 que multiplica menos lambda menos 1. E olha só como é que ficou uma coisa boa. O polinômio ele ficou fatorado em um polinômio de grau 2 e em um polinômio de grau 1. Eu sei calcular as raízes de um polinômio de grau 2 e eu sei calcular as raízes de um polinômio de grau 1. Então, do jeito que ficou aqui, está facinho encontrar quem são as raízes. Então, olha só. Eu posso ter complicado um pouco fazendo o escalonamento. Mas, em contrapartida, as minhas raízes ficaram fáceis. Se eu aplicasse Sarri logo de primeira, eu ia ter que fazer umas continhas, mas o determinante seria fácil. Mas depois, para encontrar as raízes, demoraria um pouco para mim fazer isso daí. A energia universo ela se conserva. Se eu facilito de um lado, a gente acaba atrapalhando um pouco do outro. E aqui é idem. Eu prefiro sempre produzir a maior quantidade de zeros possíveis para o polinômio ficar fatorável. Fatorado em coisas que eu sei. Então, aqui olha só. As raízes desse cara aqui é lambda igual a menos 1. As raízes desse daqui são lambda
igual a 2 e lambda igual a 4. Lambda igual a 2 e 4. Então, esses três caras aí são os três autovalores da matriz A. O menos 1, o 2 e o 4. Agora, para cada um, eu vou calcular quem é o alto espaço correspondente. Então, esse é o primeiro passo. Eu calculo quem são os autovalores. Segundo passo, para cada alto valor, eu calculo o alto espaço e depois calculo uma base para esse alto espaço aí. Então, primeiro, a gente vai fazer para o lambda igual a menos 1. Então, para o lambda igual a menos 1. Quem que vai ser a nossa matriz? Então, nessa A lambda aqui, eu vou trocar o lambda por menos 1. Então, aqui vai ficar 2 menos 1 vai dar 3. Aqui 2 menos 1 vai dar 3. Aqui 1 menos 1 vai dar 2. Então, vai ficar 3, 2, 3. 3, 2, 3. 1, 3, 1. 0, 0, 0. E 2 menos 2, 2. 2 menos 2 e 2. Aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou somar a linha 1 com menos 3 vezes a linha 2. Então, a linha 1 com menos 3 vezes a linha 2 vai ficar 3 menos 3 dá 0. 2 menos 9 são menos 7. E 3 menos 3 são 0. Aqui 0. A linha 2 eu vou deixar. A linha 3 eu vou somar com menos 2 vezes a linha 2. Vai ficar 0. Menos 6 com menos 2 dá menos 8. E menos 2 com menos 4... Desculpa, menos 2 com 2 são 0 também. Então, olha só. Eu posso dividir a primeira linha por menos 7, a terceira por menos 8, subtrair a linha 3 da linha 1, a linha 3 zerou. Vou inverter essas duas linhas aqui, mas já vou inverter fazendo o seguinte. Aqui, como é que eu dividi por menos 7? Aqui eu tenho 1. Eu vou somar, eu vou multiplicar por menos 3 e somar com essa. Então, essa vai ficar 1, 0, 1, 0. A outra vai ficar 0, 1, 0, 0. E a terceira linha tudo de 0. Essa daqui é a forma escalonada, reduzida da matriz do meu sistema linear. O que ali está dizendo? Ali está dizendo que o x vale menos e que o y vale 0. Então, quem que é o nosso alto espaço associado ao menos 1? É a solução. Então, x é menos e, o y é 0 e o z é a variável independente, com z em R. Então, esse daí é o meu alto espaço. Eu vou encontrar agora um conjunto de geradores, isso é, uma base. Sempre que eu calculei o núcleo, um conjunto de geradores automaticamente é uma base. Aqui eu tenho somente uma variável, vou ter somente um cara aí, vou chamar de V. O mais simples aí é escolher o Z igual a 1. Menos 1, 0 e 1. Então esse daí é o meu primeiro autovetor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Esses valores ali, de onde que saíram? Quais? Primeiro, da primeira matriz. Aqui? É. Eu vim aqui na lambda e troquei o lambda por menos 1. Ah, tá. Beleza. Essa daí que é a parte principal do meu sistema.
Olha só, então agora, enquanto eu faço chamada, eu quero que vocês calculem os altos passos e depois encontrem uma base para o lambda igual a 2 e para o lambda igual a 4. Eu sempre, para ter uma maneira, algum jeito assim metodológico, sempre eu pego do menor autovalor para o maior. Por isso que eu comecei do menos 1, depois ir para o 2 e depois ir para o 4. Sempre eu vou fazer dessa forma. Então, fazer aí para o lambda igual a 2, para o lambda igual a 4. Então, para o lambda igual a 2, essa daí que esse sistema aí que eu vou ter que resolver. Para a matriz principal foi só trocar o lambda por menos 2. Então, escalonar ela de uma maneira rápida de novo. Deixo para inverter as linhas no final. Então, 1, 0, 1, 0. Aqui, menos 2 vezes essa, somando com essa, vai dar 0, menos 2, menos 3 e 0. Então, somando a primeira com a terceira, a gente zera. Então, basta dividir a primeira linha por 2, que é a matriz está escalonada reduzida. Então, é 1, 0, 1, 0, 0, 1. 3 meios, 0, 0, 0, 0 e 0. São 3 meios. Então, como é que fica aqui? O x, ele vale menos e, e o meu y, ele vale menos 3 meios de z. Então, quem que vai ser o meu alto espaço? O meu V2 são os vetores da forma menos e, menos 3 meios de z, z, com z em R. Deixa eu melhorar esse z aqui. Então esse que é o meu alto espaço. Agora eu vou ter que encontrar um conjunto gerador, isso é uma base para ele. Eu tenho somente uma variável que é o z, então só vou encontrar um cara. Então o w, eu vou escolher aqui ficou faltando sinal de menos, o z igual a 2 ou menos 2. Para quê? Para eliminar aquela fração que tem ali. Então, vou escolher o z igual a menos 2. Então, vai ficar 2, 3, menos 2. Poderia ter escolhido o z igual a 1, o z igual a 2. Tanto faz. Eu escolhi esse daí para melhorar, para não ter fração. Então, já tem o segundo autovetor. Agora, para o terceiro, para o lambda igual a 4, eu vou vir aqui nessa matriz e vou trocar o lambda por 4. Então vai ficar lambda menos 4 dá menos 2 e menos 3. Então vai ficar menos 2, 2, 3, menos 2, 2, 3, e menos 2, 1, menos 2 e menos 2, menos 3. 0, 0 e 0. Aqui, se eu somo a primeira com a terceira, já dá 0. Não vou nem me preocupar com ela. Então, que vai ficar 1, menos 2, 1, 0. Já vou trabalhar com essa linha aqui, somada com 2 vezes essa. Vai dar 0. Menos 4 com 2 dá menos 2. 2 com 3 são 5. Aqui dá 0, 0, 0, 0 e 0. Fazendo L1 menos L2, a gente vai ter 1, 0. 1 menos 5 dá menos 4 e 0. Aqui 0 já vou dividir já por menos 2.
1 menos 5 meios 0, 0, 0, 0 e 0. Então aqui o que a gente tem? A gente tem que o x vale 4z e que o y são 5 meios de z. Então quem que é o nosso V4? O nosso alto espaço associado ao lambda igual a 4, ficou para trás, hein, quente? O último cachorrinho da matilha. Então, aqui no nosso alto espaço vai ser o x vale 4z, o y vale 5 meios de z, z em R. Esse daqui é o alto espaço. Então, vou encontrar um conjunto de geradores para ele, que é a mesma coisa que encontrar uma base. O meu U, então o que eu vou fazer? Eu vou escolher o z igual a 2 para eliminar a fração. Então, 4 vezes 2 são 8, 5 e 2. Então, esse daí é o meu terceiro autovetor. Agora, olha só. Eu tenho que o V, o W e o U, LI. Porque são autovetores associados a autovalores diferentes. Então, o VLI, o WLI, o ULI, aquele leminha falou pra gente quando a gente chuta tudo, continua sendo LI. Então, é uma base do R3. Porque se eu tenho 3 vetores linearmente independentes R3, já é uma base. Eu não preciso nem verificar que é gerador. Logo, a matriz A é diagonalizável. E como que a gente faz a nossa P e D? Então, a nossa P, ela é a matriz dos autovetores. Então, eu vou colocar na ordem que os autovetores apareceram. Então, o primeiro que apareceu foi o V, que é o menos 1, 0, 1. Então, é menos 1, 0, 1. Depois, quem apareceu foi o W igual a 2, 3, menos 2. 2, 3, menos 2. E por último, quem apareceu foi o U, que é o 8, 5, 2. 8, 5, 2. Então, essa daí que é a minha P. E a D? Quem que vai ser a minha D? Então, ela vai ser uma matriz 3 por 3, ela é diagonal. Então, fora da diagonal, tem os zeros. E na diagonal principal, vão ser os meus autovalores. Em qualquer ordem? Não, não é em qualquer ordem. Aqui na primeira coluna, eu olho aqui na primeira coluna e me pergunto, esse autovetor está associado a qual autovalor? Ele apareceu na hora que a gente estava trabalhando com o menos 1. Agora aqui na segunda coluna. Na segunda coluna, eu olho para o vetor 2, 3, menos 2 e me pergunto, ele está associado a qual autovalor? Ele surgiu na hora que eu estava trabalhando com lambda igual a 2. E a terceira coluna, eu olho para esse cara aqui e me pergunto, o 852 apareceu quando eu estava trabalhando com autovalor 4. Então é assim que a gente forma a matriz D. Reparem, se eu trocar a ordem das colunas da P, automaticamente eu tenho que trocar da D também. Alguém, alguma pergunta? Então, o último exemplo para a gente finalizar hoje. Então, a gente vai trabalhar agora com essa matriz aí. 0, 0, 1, 0. Então, quem que vai ser a lambda?
Então a lambda é menos lambda, 0, 1, menos lambda. Então essa daqui que é a lambda. Vou calcular o polinômio característico, que é o determinante de a lambda. Essa matriz aí ela é triangular, basta eu multiplicar a diagonal. Vai dar lambda ao quadrado. Agora, quais são as raízes desse polinômio? Quando que lambda ao quadrado dá zero? A única raiz desse polinômio aí é lambda igual a zero. Então ele tem apenas uma única raiz. Vamos calcular então para lambda igual a zero, quem que é o alto espaço? Então eu tenho que resolver o sistema linear, 0, 0 aqui. Tenho que resolver esse sistema linear. A única equação que interessa é x igual a 0, que é a segunda linha. Então quem que é o alto espaço associado ao zero? São os vetores da forma x igual a 0, o y é variável independente, com y em R. Vou encontrar uma base desse alto espaço aí. Eu só tenho uma variável, 1. Só vou encontrar um vetor, o v igual a 0, 1. Não tenho mais autovalores. No alto valor de 0 já encontrei todo mundo que podia. E de quantos vetores que eu precisava para a ser diagonalizável? Eu precisava de 2 vetores. A ordem dela é 2. Então, eu estou trabalhando no R2, com a base do R2 tem 2 vetores. Eu não consegui 2 vetores. Para essa aí eu só consegui 1. Significa que A não é diagonalizável. Então é assim que a gente verifica que uma matriz ela não é diagonalizável. Quando a gente junta todos os autovetores, a quantidade de autovetores é menor que a dimensão do espaço. Aqui a gente conseguiu um autovetor, a dimensão do espaço é 2. Perguntas? Sem perguntas, então até sexta-feira para alguns, amanhã para outros.